Exato. Então, já de cara, eu quero te perguntar, explica pra gente aí o que que é o Sex Canva, para que serve o Sex Canva, qual a utilidade, o propósito do Sex Canva? Que o nome já é polêmico, já é diferente, É, né? o nome é sexy, né? Bom, basicamente, a metodologia foi desenvolvida pelo André Diamant, ele é um brasileiro, ele tem origem hacker, né? Então é um cara que sempre foi muito estudioso, muito nerd, e ele ficou multimilionário, vendeu uma empresa que ele criou de hacker mesmo, de segurança da informação, para uma grande empresa brasileira. Ela comprou esse business dele e o cara zerou o game do dinheiro. Aí ele viajou 2 anos, curtiu a vida doidado, tipo aquele filme que a gente já, todo mundo já viu, né? Curtindo a vida doidado, viajou, fez putaria, fez tudo o que queria na vida, e aí entrou em depressão. Por quê? Porque ele atingiu o dinheiro, só que aí chega uma hora que fica um vazio. Ou seja, se tu não tem um desafio, se tu não tem um objetivo, tu acaba perdendo o objetivo de viver. Passou por esse período e disse, cara, o que eu vou fazer da vida? Como ele era um cara que já estudava muito, ele disse, eu vou estudar por que que alguns negócios dão certo e por que que outros negócios não dão certo. Por que que algumas relações são de sucesso e outras relações não? Casamento, qualquer coisa. E aí ele começou a estudar, se aprofundar, estudou todas as teorias que a gente estuda na escola, teoria da evolução, todas essas teorias, e foi estudar todas as religiões, inclusive, para entender o que que afeta, o que que não afeta, para tentar entender por que que a população, as pessoas se comportam de determinada maneira. E aí ele chama o cara de Douglas, ele diz que é um extraterrestre que fala com ele, então para te ver como ele é meio louco, né? E normalmente as pessoas loucas no futuro são chamadas de gênios, né? A gente tem vários exemplos aí. Quando criou a Apple, por exemplo, achava que o cara era louco e depois ele virou um gênio. E nesse estudo e tal, ele disse assim, cara, foi estudando, entendendo o que funcionava, o que não funcionava e tentando explicar. Então, basicamente, o Sex Canvas surgiu para tentar explicar qualquer coisa que exista entre relações humanas, ou seja, de pessoa para pessoa. De que forma isso? Ele desenvolveu na primeira fase o Sex Canvas em cima dos 7 pecados capitais, né? Depois, de repente, ele pode anexar aqui na edição a foto do planner, né? Então, os 7 pecados capitais, que vai ganância, vaidade, preguiça, gula, luxúria, inveja e ira. Em cima desses 7 pecados capitais, a gente consegue identificar tudo aquilo que eletrifica a mente humana, seja positiva ou negativamente. A partir daí, a gente consegue entender muito mais fácil como fazer nos negócios, o nosso cliente tomar uma decisão de compra do nosso produto ou do nosso serviço. Através dessa metodologia, identificar o que para ele é importante e de que maneira eu consigo fazer isso, que ele enxergue essa importância no meu produto, no meu serviço, para ele tomar a decisão de compra de mim, mais rápido do que normalmente ele tomaria. E de uma forma muito simples. As empresas hoje perdem muito tempo tentando criar uma estrutura gigante, com um monte de departamento e tal, quando o principal objetivo de empresas que visam lucro é vender, é ter dinheiro, certo? Então, para facilitar isso e não ter todo esse trabalho, todo esse tempo que as empresas perdem, ele conseguiu chegar em cima desses elementos, os 7 pecados capitais. Porém, e aí que tem uma parte, Thiago, que foi muito interessante, ele conseguiu explicar tudo. Só que aí, cara, ele foi no McDonald's. Cara velho, já velho, né? Velho, entre aspas, com 30 e poucos anos, foi no McDonald's, entrou no McDonald's e aí, claro, ele começa a analisar a teoria, como eu falei, para mim é uma filosofia, então em tudo eu tento enxergar, né? O que está acontecendo, por que eu tomo aquela decisão ou não. E aí ele disse assim, cara, mas por que eu entro no McDonald's e fico felizão? Tá, o hambúrguer e tal, legal, gula, né? Comida tal, beleza. Pô, ganância, legal. É o combo, batata tal por R$ 20. Legal. Preguiça, pô, lanche é rápido, né? Não demora. Ok, pá, mas não é isso. Tem alguma coisa aí que tá faltando.
E aí ele disse assim, cara, tá faltando alguma coisa, eu não consegui explicar isso, e ele parou de vender o curso, né, que era o inicial, para o pessoal. E parou um ano e ficou estudando de novo. Disse, cara, tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa faltando. E foi revisar toda a teoria, tudo que ele tinha desconstruído. E aí um belo dia o Douglas novamente, ele conta isso aí direto, ele acordou de madrugada, eram umas 3 horas da manhã com esse estalo. E ele disse assim, cara, tem uma coisa faltando nesse negócio. E aí ele chegou no 8º elemento, que é a criança interior. E dentro da criança interior é dividido em mais 7 elementos, que são as sensações da criança interior. Então, a parte da curiosidade, a recompensa, a diversão, segurança, liberdade, amor e pertencimento. Fechando aí os 14 elementos que incorporam, então, toda a metodologia, a filosofia do Sexy Canvas. E aí você deve estar se perguntando aí, por que o cara foi gravar um podcast num ambiente fechado e tá de óculos escuros? É exatamente para isso. É só para ativar a tua curiosidade e tu ficar se perguntando. Assim como é muito simples a gente parar aqui agora, Thiago, fica aí agora. Faz comigo assim, ó. Nós vamos fazer agora a respiração quadradinho, que a gente chama, tá? Então nós vamos puxar o ar durante 4 segundos. Nós vamos segurar o ar durante 4 segundos. Nós vamos soltar o ar durante 4 segundos. Beleza? Vamos lá? Então tá. Segura. Solta pela boca. A partir de agora, tu não vai conseguir parar de te concentrar na tua respiração. Até agora tu estava respirando normal. Agora, o teu cérebro vai por um tempo, até tu voltar no automático, ficar pensando se tu tá respirando ou não. Pode olhar, tu tá assistindo o podcast aí agora, tu vai ver que tu vai ficar sentindo tu respirar, o que até agora não acontecia. Então isso aí a gente só mostra que é muito fácil de tu conseguir manipular o cérebro das pessoas para que elas tomem a decisão que você quer. E isso é muito perigoso também, porque pode ser usado para o bom como para o ruim. Isso vale para qualquer coisa na vida da gente. Então, basicamente, o Sex Canvas hoje, a versão final dele, ele é dividido em 14 elementos, e em cima desses 14 elementos a gente consegue analisar todas as eletrificações que existem entre as relações humanas. Não interessa se tu é uma empresa, atrás de cada CNPJ existe um CPF, não existe empresa sem o dono, ou sem uma pessoa para tocar a empresa. Então, tu vai conseguir explicar qualquer coisa através da metodologia. E ela é dividida em 2 tópicos. A gente trabalha o PF, ou seja, a pessoa física, e o CNPJ. Então, a gente tem 2 subdivisões aí, uma mais focada na vida mesmo, na maneira como você age, na maneira como você se comporta, e outra mais voltada para o negócio, onde a gente pode analisar uma empresa como um todo, Thiago, mas também pode analisar determinado ponto específico, uma campanha específica, uma estratégia específica, um produto específico, um setor da empresa específico, né? Então é uma metodologia assim muito completa e muito simples de ser aplicada. Tu não precisa zerar o game, ter todos os elementos no teu negócio. Basta tu entender quais os que vão funcionar mais para o teu nicho, que vão fazer o teu cliente tomar a melhor decisão e mais rápido de comprar o teu produto ou serviço.